Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Bom, Norberto Kepp, que é o criador desta ciência, ele costuma dizer que a ciência ela é filha da filosofia e neta da teologia. Por isso que nós desenvolvemos largamente conceitos que eram antes tratados somente dentro da teologia, agora dentro da ciência. E isso é muito interessante. Então vejam, senhores, eu tenho aqui o livro Teologia Trilógica Científica, que é um dos livros, né, que Kepp escreveu, desenvolveu, sobre esse assunto, que a teologia verdadeira ela é filosófica e é científica, e vice-versa. E por isso nós temos, inclusive, um curso de graduação de teologia trilógica científica, que forma teólogos, porém teólogos que vão aprender a ver a teologia, ao ser divino, ao mundo espiritual, completamente integrado no mundo até material, no mundo natural, nas leis naturais. Então, essa integração que houve, que Kepp realizou entre a teologia, a filosofia e a ciência, ela parecia impossível. No século XX, isso foi praticamente eliminado. E um pouco antes, né, no século XIX, século XVIII, já houve um certo início de pessoas, pensadores, dizendo, bom, não pode misturar teologia com ciência, porque senão a ciência vai ser brecada pela teologia. São coisas incompatíveis. E o que Kepp desenvolveu na ciência aqui dele, de trilogia analítica, é justamente o contrário. Tanto que a nova física da teologia é uma nova física que consegue uma tecnologia super avançada, com altos índices de economia e de salubridade, né? Então, é muito bonito nós vermos que aquilo que, por exemplo, Tomás de Aquino dizia, que os animais, os vegetais, os minerais também têm uma alma. Entretanto, o que nós entendemos é que essa alma é a energia que compõe esses seres, que está em contínua vibração nesses seres. Essa energia é denominada de energia essencial ou escalar, por Nikola Tesla. Como você está falando, né? O ser humano recebe essa energia de Deus, né? A energia escalar que o Tesla descobriu e que faz tudo o que existe, né? Então, é uma energia só que faz o ser humano e que não é corpo e espírito separado, corpo e alma. É uma coisa só. E se acontece essa questão, né, da pessoa morrer e ainda sobreviver, não é uma coisa separada, uma alma separada. É o restinho da energia que ele, com o tempo, né, aqui na Terra, ele foi assim, vamos dizer, eliminando pelas más ações, maus pensamentos, atitude ruim, né, o sentimento ruim. Então, o que sobra ainda é a parte, vamos dizer, mais sobrenatural. Então, é a parte transcendente que sobra assim por uma gentileza de Deus. Ainda Deus tem pena do ser humano e deu essa chance. Então, a nossa vida aqui
essa vida que temos agora, porque antes, né, vamos dizer, antes da Adão e Eva terem assim se revoltado contra Deus, antes era uma coisa só. O ser humano já tinha contato com a transcendência, né? Com o céu, com Deus, com os anjos. A gente não pode conhecer tudo. E depois, então, o ser humano renunciou à vida espiritual, não quis saber o relacionamento com o ser divino. Ele quis ser um Deus. Então, aí, praticamente, o que aconteceu, né? Ele perdeu esse contato, é claro, né? Ele não quis mais. Então, muitas pessoas são videntes e têm esse contato com coisas assim da vidência, coisas sobrenaturais, porque são pessoas assim mais bafejadas, né, pela sorte, que têm assim mais contato com a vida transcendente. Então, quando a gente está falando aqui com o César, né, a questão de se a pessoa, né, seria só relacionada com Deus, só seria aquelas que fossem batizadas, que estivessem frequentando, né, uma organização religiosa. Não é assim. Todo ser humano aqui, seja bom, seja mal, seja assim, ou outra profissão, está em contato com Deus. Não existe ninguém aqui que não esteja em contato com Ele através da energia dele. E quando a pessoa começa a rejeitar essa energia, que é sanidade, que é perfeição, a pessoa começa a ficar doente até morrer. A morte fomos nós que criamos. A morte não é uma coisa que existiu na natureza. Dr. Kepp, eu queria aí agregar um comentário, que a morte não deveria existir. Eu me lembro quando nós fomos para Nova York, em 1984, fundamos um centro lá, uma clínica, para formar psicanalistas. Lá foi um psiquiatra chamado Dr. Naum Arikian, que tinha sido, inclusive, assistente do Freud em Viena. E ele disse que uma das coisas que mais encantou a ele no seu trabalho foi quando o senhor afirmou isso na psicanálise, porque ele disse que todas as pesquisas da fisiologia moderna mostram que os movimentos fisiológicos, os movimentos celulares, todas as leis do funcionamento celular são no sentido de preservação da vida. Tudo no ser humano é para preservar a vida. E que, de repente, por alguma falha que ainda não foi descoberta, houve uma quebra nesse funcionamento que deveria, sendo perfeito, deveria programar e gerar a vida perene. Ninguém deveria morrer. Então, houve uma quebra. Dentro da ciência pode-se comprovar isso. E essa quebra é a patologia original que o senhor também fala, sobre a soberba, né? A teomania, que o senhor chama. Então, o que podemos considerar, né? É que se o ser humano não negar a vida que tem, os valores, as virtudes, se dedicar ao bem, eu chamo bem, o belo e o verdadeiro, né? Então, o que é o bem? É o que existe de certo, né? De exato, de bom. O que é, né, o verdadeiro? É a razão, né? O pensamento racional, o pensamento certo. E o belo, o que é? É interessante esse fato, né? É que a filosofia moderna não dá mais ênfase, né,
ao belo, à beleza, né? Ao pulcro, né? Como se fala em latim. Por quê, né? Porque causa mais inveja, causa mais, assim, insatisfação do ser humano notar que ele é doente, que ele tem problemas e que ele nega o que é bom. Então, a gente pode dizer o seguinte, né? Quais são os 3 fatores mais negativos, né, que levam o ser humano às doenças? Pasteur falou de bichinho, né, vamos dizer, bactérias, né, que vêm de fora, um contaminando o outro. Então, por isso que todo mundo usa máscara. Mas a máscara pode ser boa na energia ruim, né? Porque pode a fumaça, a energia, né, das fábricas, dos carros, principalmente, né, tirado da matéria, como a física moderna considera, né? Essa energia é uma energia ruim. Agora, nós fizemos um motor, a gente deu o nome de Cap Moto, quer mostrar aí, esse motor emite já energia magnética. Não é totalmente magnética, mas esse magnetismo conserva tudo. Se nós conseguíssemos tirar a energia elétrica, a energia da matéria, da gasolina, do carvão, a energia ruim, nós poderíamos agora viver, olha, 150 até 200 anos facilmente. A gente perece, é absurdo, né? Se o indivíduo morre com 80 anos, até menos, né? É antinatural, não é nosso isso, não é da nossa natureza. Então é só a gente estar assim, estudando a física, a medicina, a questão assim de patologia, justamente para devolver ao ser humano, a vocês também que nos ouvem aí, uma vida mais prolongada possível. Porque a pessoa que morre com 80 anos morre sem saber de nada. Isso é interessante, Dr. Kepp, porque o magnetismo de um ímã, ele dura centenas de anos. Como é que uma pedra, um ímã, é capaz de ficar captando a energia e emitindo magnetismo e a gente morre com 60, 70, 80 anos, né? A gente é muito superior a um ímã, deveria viver eternamente captando energia, né? Inclusive, Olha, né, essa energia, né, que vem pelo ímã, não é o ímã que faz. Isso. Isso a gente tem que chamar a atenção dos físicos. Eu fiz vários livros assim, por exemplo, esse aqui, A Nova Física. Eu fiz os outros, a Teologia da Física, ou então a Magnetônica. Esse aqui, Teologia da Física, mostrando a necessidade que a física tem de estar vinculada à teologia, né? Porque os físicos tiraram a causa da física, que é a transcendência. A energia transcendental é que faz a matéria. A gente eliminando esse conceito, acabou com a ciência. A gente não pode, como muitos pensam, tirar a teologia da física. Isso. Mesmo que os dois tenham alguns erros, não pode, porque para haver uma ciência verdadeira tem que haver teologia e tem que haver também filosofia. Porque quando a pessoa, por exemplo, vai num terapeuta, né, num psicoterapeuta, então principalmente nos médicos assim, que tratam das doenças mentais, quando ela não vai lá, vamos dizer, só com a questão, por exemplo, né, de uma crença. Ela vai lá com a filosofia que tem, ela vai lá com as crenças que ele tem,
que ela tem com o tipo de alimentação que ela faz, com a profissão. Então, essa questão de separar, né? Por exemplo, no médico. Então, o médico tem que ter uma especialização, o físico também, o dentista também, todos, o biólogo também, todos têm que ter uma especialização e ficar só naquilo. Isso é errado. Todos têm que ter um conhecimento geral de todos os campos, porque, vamos dizer, as leis que regem um setor é igual em todos os setores. As leis que regem, por exemplo, a matéria, a parte material, as rochas, as pedras, é a mesma que rege as plantas, que rege os animais e os seres humanos, que são também organicistas. Então, não pode dar uma profissão só para entender um ramo só. Então, médico, por exemplo, psiquiatra, não, ele não tem que entender questão do aparelho circulatório, ou aparelho digestivo, ou de osso, nada. Tem que entender, claro. O que acha, doutora? Doutor Keppe, a gente vê que quanto mais especializada fica em qualquer profissão, mas os médicos também, dá um atendimento até muitas vezes invertido, né? E o paciente fica sem um tratamento da causa principal, da causa psíquica. Então, quando o médico tem um pouco de noção da vida espiritual, da vida emocional, de como a pessoa vive, de como ela interpreta o mundo, como ela vê o mundo, ele consegue ajudar muito mais do que qualquer medicamento ou qualquer cirurgia. E no caso da dentista, né? Tem dentista que só cuida dos nervos, dos dentes, né? Outra cuida das cáries. Quer dizer, também aí especializar. Não é um erro. Quem sabe lidar com o setor do dente tem que saber também dos outros, senão, e até da questão médica, né? Questão de alimentação, tudo isso. Não está de acordo? Sim, nós aprendemos muito pouco, né, sobre o corpo em geral, mas principalmente não aprendemos nada dessa questão global, assim, da parte emocional. Então, todo cliente que vai até nós, a gente tem que saber isso que o senhor falou, tem a filosofia de vida dele, as emoções dele, ele está inserido numa sociedade, né? Então, ele tem muitas inversões. Por exemplo, uma ideia invertida é que é melhor tirar o dente do que salvá-lo. Então, nós temos que ver todo o conjunto, o que está influenciando naquele ser humano, principalmente emocional. E aí nós conseguimos uma grande prevenção. E ele também somatiza em outras partes também do corpo. A gente tem que ver o ser humano somatizando qualquer parte, né? O dentista tem que compreender isso, que ele está muito tenso, ele pode somatizar em outra área. Então, tem que ser o ser humano como um todo, um ser integral. Ele não é separado do corpo, alma e da sociedade. Ele é um todo, um ser só. Então, essa parte de hemografia, né? Hemograma, né? Nós temos uma técnica que tirou um pinguinho de sangue do dedo, né? Da ponta do dedo, acho que mais de 500 clientes. Então, no sangue aparece o quê, né? Quando tem glóbulos assim encavalados, falta de glóbulos, tudo isso, não é uma questão física. Os indivíduos, os médicos que estudam a questão do sangue, né, têm que prestar atenção nisso, né? É que o sentimento da pessoa, as ideias, que mostram o tipo de sangue que a pessoa tem. Veja, por exemplo, um sangue bastante patológico. Quer falar um pouco, Índia? Sim. Esse é um quadro bem complicado de sangue, que provavelmente é uma pessoa que é muito delirante, tem ideias grandes sobre si,
E quando é confrontado com realidade, acho que dá uma grande tensão na pessoa. Por exemplo, esse livro está escrito que o corpo mostra que nós não queremos ver em nós. E nós vemos também numa pessoa que tem um sangue assim complicado, se acalma, aceita a realidade, seus próprios problemas e dos outros. Em pouco tempo pode ficar muito melhor e mais saudável. Então, vamos voltar agora a esse tipo de sangue para vocês notarem aí. O pensamento da pessoa é embaralhado, como está o sangue agora. Não racional, tudo vale como está o sangue. Inclusive, tem o fator de microzimas que Enderlein descobriu, os franceses descobriram que tem poucos. De maneira que esse tipo de sangue mostra essa patologia. Dá para pôr outro tipo de sangue? Veja, um sangue mais normal, né? Aí tem os glóbulos bem concatenados um com o outro. Tem os glóbulos brancos também, que curam, né, os defeitos. Então, veja, mesmo que tenha uma ou outra falha, aí é um sangue assim, de acordo com o que a pessoa sente ou pensa, a pessoa normal. Então, para ver até o tipo de doença, se a pessoa é mais ou menos equilibrada ou não, é só tirar uma gotinha de sangue, analisar no microscópio, que dá se a pessoa tem uma conduta emocional, uma conduta assim, racional, correta ou anormal. Então, o sangue, vamos dizer, a parte energética do pensamento e do sentimento é a parte fundamental para conservar a saúde. Não adianta essa pessoa faz um tratamento, vamos dizer, um tratamento médico assim, de medicamentos, e depois acaba aquele medicamento, vamos dizer, para de tomar, volta, porque a pessoa continua pensando que é errado. Então, a doença está nos erros da pessoa, no que ela pensa e nos sentimentos ruins de inveja, de questão de arrogância, né? Principalmente, eles se acham Deus na Terra, questão da raiva, quer matar o outro, da avareza, né? Questão do dinheiro, né? A pessoa acha que tendo dinheiro vai ter saúde, que nada. Pelo contrário, né? As pessoas que têm muito dinheiro, tem muitos médicos tratando, porque são mais doentes, já pelo fato de colocar, vamos dizer, a questão, né, do dinheiro acima da questão psicológica. Ou então a pessoa preguiçosa, ou então a pessoa, vamos dizer, que quer só uma vida de prazeres. De acordo, Cláudia? Muito de acordo, Dr. Kepp. Chegamos no fim, né? Mais é uma tão vez. rápido, né? Mais uma vez. Então, voltamos na próxima. Até. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França.
A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Proton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Bem-vindos ao Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das faculdades trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. As únicas no mundo a ensinar a nova física desinvertida de Norberto Kepp. A nova física é uma ciência que traz conceitos completamente inovadores para entendermos o mundo que nos rodeia, não só o material, mas também o transcendental. A sede da Faculdade com cursos presenciais está localizada ao sul de Minas, na cidade de Cambuquira, onde temos, entre outras instalações, o Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Departamento de Nova Física e a Oficina Artesanal Kepp Motor. Na cidade de São Paulo, fica a Faculdade Nossa Senhora de Todos os Povos, com cursos de ensino à distância EAD. Venha se juntar a nossos alunos de todas as partes do Brasil e do mundo. Bem-vindo! kepppacheco.edu.br